É um prazer receber a todos vocês em nome do Compramene. Nós damos as boas-vindas a todos os participantes. Já de antemão, parabenizamos a todos vocês pela inscrição dos seus trabalhos nesse evento, e é uma satisfação muito grande para nós recebermos vocês e que isso se torne um hábito saudável na nossa carreira acadêmica, né? Bom. Como o professor Dalmo falou, parabenizá-los pela iniciativa de estar participando do congresso dessa envergadura, que é o Compramene. Eu, particularmente, tive a oportunidade de participar desde o primeiro, e evento após evento eu me sinto mais motivado em participar, né? E a gente tem a ideia que todo mundo tem essa mesma motivação. Meu nome é Paulo, eu sou professor da Universidade Estadual do Norte do Paraná, e eu, junto com o professor Dalmo, vou ajudar a coordenar essa mesa. Cada um dos apresentadores terá 10 minutos para expor o seu trabalho, no máximo mais 2, caso os 10 minutos não sejam suficientes, e depois abriremos para a plateia por mais 3 minutos ou 5 minutos, dependendo da situação, para completar os 15 minutos, referência a cada uma das exposições. Tá? Então, caso alguém falte, a gente vai esperar o tempo adequado para que a apresentação de todos aconteça no horário previsto, para quem está de fora poder se organizar. Então, sendo assim, o primeiro trabalho a ser apresentado tem como título Medidas Originais ou Ajustadas ao Modelo Phantom. Qual utilizar para diagnosticar a lipodistrofia em pessoas vivendo com HIV/AIDS, tendo como autor o professor André dos Santos. Está presente? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de manifestar a minha grande alegria em participar pela primeira vez no Compramene e também pela oportunidade em partilhar um pouco do meu objeto de estudo. Tá? Esse trabalho ele conta com a ajuda de coautores e tem como título Medidas Originais ou Ajustadas ao Modelo Phantom. Qual utilizar para diagnosticar a lipodistrofia em pessoas vivendo com HIV/AIDS? Meu nome é André, eu sou aluno de doutorado no programa de interunidades de doutoramento da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e membro do Grupo de Estudo e Pesquisa em Antropometria, Treinamento e Esporte da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, também da Universidade de São Paulo, e esse trabalho conta com o apoio do CNPq. O HIV ele promove uma depreciação do sistema imunológico, possibilitando o surgimento de doenças oportunistas. No ano de 1981, foram desenvolvidas algumas classes de medicamentos, com o intuito de minimizar a multiplicação viral. Atualmente, conta-se com 5 classes de medicamentos, com o intuito de aumentar e dar uma melhor qualidade de vida para pessoas vivendo com HIV/AIDS. Tanto a soropositividade para o HIV quanto a terapia antirretroviral promovem alguns eventos adversos, como a síndrome da lipodistrofia no HIV, que ela se manifesta através de alterações morfológicas e alterações metabólicas. As alterações morfológicas, conhecida como lipodistrofia, que é a má distribuição da gordura corporal, ela pode se manifestar através da lipoatrofia, que é a perda de gordura subcutânea das extremidades, da face e do glúteo, ou a lipohipertrofia, que é o acúmulo de gordura visceral na região abdominal e dorso cervical. Métodos referenciais para diagnosticar ou monitorar a composição corporal de pessoas vivendo com HIV/AIDS são os exames de imagem, como DEXA, tomografia computadorizada e imagem de ressonância magnética. Contudo, como por exemplo, a tomografia computadorizada apresenta alta radiação e também esses exames eles são inviabilizados na prática clínica devido ao alto custo operacional, não possibilitando o atendimento a uma população grande de pacientes. Nesse sentido, até o momento não há um método objetivo de fácil acesso
baixo custo operacional e que seja referenciada em um modelo de proporcionalidade corporal para o diagnóstico dessa condição em pessoas vivendo com HIV/AIDS. Uma possibilidade é a estratégia de medida de proporção corporal Phantom, proposta por Rose e Wilson em 1974. Phantom é um modelo de referência mundial da proporcionalidade corporal, que teve a sua concepção fundamentada no homem vitruviano de Da Vinci, ao qual exalta-se que o ser humano apresenta uma proporcionalidade em seus segmentos corporais. Então, o Phantom ele foi organizado a partir da adequação de dados, média e desvio padrão, de variáveis como peso, estatura, circunferências e dobras cutâneas, em distintas populações. Então, o Phantom é um modelo metafórico, unissexual e aplicável, independentemente do período de desenvolvimento biológico que se encontra o avaliado. Assim, o objetivo do estudo foi propor pontos de corte para perímetros corporais e espessuras de dobras cutâneas das medidas originais, ou seja, não ajustadas ao modelo de referência da proporcionalidade corporal, e as medidas ajustadas ao modelo de referência da proporcionalidade corporal. Esses pontos de corte foram estabelecidos para as medidas que melhor distinguem as características da lipodistrofia em pessoas que vivem com HIV/AIDS. Material e métodos. Trata-se de um estudo transversal que foi realizado na Unidade Especial de Tratamento de Doenças Infecciosas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Participaram da amostra 106 pacientes, sendo 65 do sexo masculino e 41 do sexo feminino. O diagnóstico da lipodistrofia ocorreu a partir do exame clínico, diagnóstico subjetivo, proposto por Sutton e Harvey em 2006. As medidas antropométricas coletadas foram peso corporal, estatura, 6 dobras cutâneas e 19 perímetros corporais. Elas foram ajustadas a partir do cálculo do índice Z, dada pela equação abaixo. Todas as medidas antropométricas foi verificada a confiabilidade a partir do ETM absoluto e ETM relativo. A normalidade das variáveis se deu através do teste de Shapiro-Wilkes. O teste de diferenças foi utilizado o teste D de Student e teste U de Menn-Wisney. E considerou-se diferença estatisticamente significante quando alfa é igual a 0,05. Para comparar o efeito da lipodistrofia nas variáveis antropométricas entre os grupos, foi utilizado o teste para o effect size, proposto por Cohen em 1988. Curvas ROC foram utilizadas para estabelecer valores de sensibilidade e especificidade somente para as medidas antropométricas originais e de índice Z, que apresentaram diferenças entre os grupos lipodistrofia e não lipodistrofia, com alfa igual a 0,01. E para as medidas antropométricas originais e de índice Z, que apresentaram área sobre a curva maior que 70%, foi proposto ponto de corte a partir do índice de Uden. Resultados e discussão. Confiabilidade das medidas antropométricas. De acordo com a média do ETM percentual de 3,14 e de acordo com a Isaac, esse valor é baixo e aceitável, indicando uma boa confiabilidade das medidas antropométricas. As tabelas 2, 3, 4 e 5 apresentam a média, né, valor mínimo e valor máximo dos grupos lipodistrofia e não lipodistrofia, o valor do teste das diferenças, o p-valor e o D, que é o effect size. Percebe-se que, nessa tabela, as medidas originais para o sexo masculino, houveram diversas medidas que conseguiram identificar a lipodistrofia. Nessa tabela, das medidas originais para o sexo feminino, também diversas foram as medidas, tanto de tronco e membros, que conseguiram identificar a diferença entre os grupos. A tabela 4
referente às medidas de índice Z para o sexo masculino, que também acompanham as medidas originais. Também diversas medidas que apresentaram diferenças estatisticamente significantes. E a tabela 5, também do índice Z para o sexo feminino, ao qual diversas medidas também, tanto de tronco e principalmente membros inferiores, conseguiram distinguir melhor a lipodistrofia entre os grupos. A tabela 6, 7, 8 e 9 apresentam a área sobre a curva e os valores, né, de intervalo de confiança, ponto de corte, sensibilidade e especificidade. Aqui no caso para o sexo masculino, essa tabela para as medidas originais para o sexo feminino, para as medidas de índice Z do sexo masculino e para as medidas de índice Z para o sexo feminino. Chamo a atenção aos valores de sensibilidade que foram maiores em todos os pontos de corte, tanto das medidas originais quanto das medidas de índice Z, do que os valores de especificidade. Então, foram propostos pontos de corte tanto para as medidas originais quanto para as medidas ajustadas. Mas qual utilizar para diagnosticar a lipodistrofia? Então, esse gráfico ele apresenta uma comparação entre as medidas originais e as medidas de índice Z. Comparação entre os pontos de corte estabelecidos. Foi estabelecido 3 pontos de corte considerando os critérios de medidas que apresentaram diferença entre alfa igual a 0,01 e maior área sobre a curva. Então, para 3 medidas a mais foi estabelecido pontos de corte para as medidas ajustadas. O tamanho do efeito da lipodistrofia foi maior em 10 medidas, comparado às medidas originais. Então, as medidas ajustadas apresentaram maior tamanho do efeito. E as medidas ajustadas apresentaram uma área sobre a curva maior comparada às medidas originais. Ou seja, as medidas ajustadas pela estratégia Phantom apresentaram um percentual de acerto de 75% e as medidas originais um percentual de acerto de 70,4%. E qual é a aplicação disso? Ela se dá através da intervenção do profissional da saúde. Ou seja, de uma maneira hipotética, né? Imaginemos o ponto de corte de menos 1,1 para perímetro de coxa direita, ajustado ao modelo Phantom. A partir da intervenção do profissional de educação física, na avaliação diagnóstica, o paciente apresenta um valor dessa medida de menos 2,5. Observa-se o distanciamento do ponto de corte ao qual ele seria diagnosticado. E a partir da intervenção, por exemplo, com um treinamento de resistência progressiva, na avaliação somativa, ele apresenta um valor de menos 0,5, ou seja, apresentando uma melhora da harmonia corporal. Então, foi possível, como conclusão, propor pontos de corte tanto para as medidas antropométricas originais e ajustadas ao modelo Phantom, com capacidade de distinção entre lipodistróficos e não lipodistróficos. É possível diagnosticar a lipodistrofia a partir de medidas antropométricas de maneira objetiva e com baixo custo operacional. E as medidas ajustadas ao modelo Phantom distinguem melhor a má distribuição da gordura corporal em pessoas que vivem com HIV/AIDS, possibilitando também o monitoramento dessa condição. Muito obrigado. Estou aberto às perguntas. Parabéns, André, pela apresentação. Obrigado pela apresentação. Nós temos, então, uns 2 minutinhos aí para perguntas. Até, por favor, levanta a mão. Mais uma curiosidade. Só um minutinho. Desculpa, é só para avisá-los, para todos. Antes da pergunta, fazer a identificação, o nome e o nome da instituição que pertence, por favor. Obrigado. Sou Cleverson, faço mestrado na Educação Física, no programa de pós-graduação de Educação Física da UEM, de Maringá. Eu só queria tirar uma curiosidade com você, porque agora no mestrado estou trabalhando outras coisas, mas no meu trabalho de conclusão eu avaliei população HIV e fiz portobras.
E eu tive algumas dificuldades, por exemplo, porque muitos, por causa da lipohipertrofia, tem aquele grande acúmulo de gordura, é uma gordura não é nem subcutânea, né, é visceral. E teve uns 2 assim que ficou gritante. A gente até tentou estimar e eu usei o modelo do Florindo, que é o proposto, né, de dobras validadas. E eu tive muita dificuldade com alguns. Daí eu queria saber assim, como que foi para vocês? Vocês encontram esse tipo de dificuldades também? É uma questão, né, principalmente para essas pessoas que têm um acúmulo de gordura visceral, né, a dificuldade de se mensurar as medidas de dobra na região do abdômen. Nós tivemos essa dificuldade, mas nós conseguimos, tá? Porque a estratégia Phantom, ela também apresenta um valor de referência para essa medida. E aí nós utilizamos não apenas a medida de dobra cutânea abdominal, também nós realizamos outras medidas, de suprailíaca, por exemplo. Tá? É uma dificuldade, mas eu penso que a utilização de um método objetivo, ele vai muito favorecer não essas pessoas que apresentam de forma gritante a lipohipertrofia de tronco, mas aquelas pessoas que estão, por exemplo, na fase inicial da infecção do vírus ou que também já tem a utilização, a administração da TARV, vai conseguir identificar melhor do que o diagnóstico subjetivo. Então, a proposta de utilizar a estratégia Phantom, né, pelo que nós temos discutido, ela vai favorecer nesse sentido também. Desculpem, infelizmente nosso tempo já está esgotado. O André pode ficar à disposição. Nós agradecemos. Eu vou passar as mãos do André aqui. Então, o certificado. Obrigado pela participação, André. Obrigado. Bem, o próximo trabalho da autora Raquel Lanja, não sei se é assim que pronuncia, mas... Meu nome é Pablo Llanes, não Llanes, tá? Eu sou do Uruguai, faz algum tempo que moro no Brasil. Meu grupo de estudo pesquisa metodologia e treinamento de educação física da USP, do campus Ribeirão Preto, tá? E o título do estudo comparativo de pontos analógicos e digital. A modo introdutório, a utilização recorrente da antropometria para quantificar a composição corporal em estudos epidemiológicos e de aplicação clínica parece justificaria a inovação dos instrumentos existentes e tratar ou comparar com os emergentes na literatura, como é o caso do digital. Os objetivos do estudo foram claros: comparar as medidas de passos analógicos e digital no bloco de calibração, nas dobras cutâneas e no percentual de gordura. Nos métodos foram realizadas medidas no bloco de calibração para a abertura 3 mm, 10 mm, 30 mm e 50 mm, com todos os adipômetros utilizados nesse estudo, que são 3 analógicos convencionais, Hartmann, SERCOV, SAC e um digital para Envision DGI. Foram medidas 3 dobras cutâneas em 3 pontos anatômicos, tá? Sendo peitoral, abdominal e coxa medial, de 31 masculinos, classificados como eutrófico a sobrepeso, tá? A partir do MNC. Foram utilizadas equações preditivas para o cálculo da densidade corporal, FOLAP 78 e CID 61. E também foram comparados na parte estatística as medidas de dipômetros no bloco de calibração e as dobras, Buena Nova, Chuplet e post-op detalhe. E o percentual de gordura, dados não paramétricos, deste a ferramenta Corticanduales, tudo para INAMPA 0,05. Nossos resultados, as medidas dos adipômetros foram diferentes do bloco de calibração para todos os tamanhos, todas as aberturas, 3 mm, 20 mm, 30 e efetivamente 50 mm. Na tabela 1, até aqui, você pode ver ou encontrar diferenças por um asterisco diferenciado. Tá? O Hartmann apareceu com uma diferença no bloco de calibração na abertura de 50, já o SERCOV
apresentou diferença em todas as aberturas. Tá? O Sani apresentou para duas aberturas 3 e 10 milímetros e o DJI não apresentou diferenças no globo de calibração. Eu quero significar que foram medidas para essa eventualidade e essa condição transversal. Tá? Completando a parte dos resultados, não houve diferenças entre os alipômetros na medida da dobra peitoral, aqui, abdominal, tá? E coxa medial, e na determinação do percentual de gordura. Nossas conclusões: as medidas de todos os alipômetros foram diferentes no globo de calibração, pelo menos em um dos tamanhos, com exceção do digital. Contudo, tá, as dobras cutâneas e a estimativa de gordura para todos os alipômetros apresentaram uma sensibilidade semelhante. É isso. Muito obrigada pela sua apresentação, Paulo. Alguém tem algum comentário? Interessante. O bloco de calibração ele é metálico. Acrílico. Ele é acrílico, então ele é uma superfície firme. Sim. O grande problema é ele fazer a pressão, por exemplo, 30 milímetros, no caso 30 gramas por, mas pela dobra ser plástico, a constância da pressão vai cedendo. Então, o calibrador, talvez, o ideal seria um calibrador plástico, que tem se usado. Então, professor, quero aproveitar a oportunidade para te conhecer. Falei por escrita com você através do L14, tá? Por uma consulta que eu te fiz. Essa intervenção que você faz é muito oportuna, porque já me perguntaram sobre isso. Trabalharam 2 engenheiros em cima disso, tá certo? E o problema que ainda se conta é a cabeça das hastes dos compassos. Que o bloco digital tem uma linha que, se você é pequenininha, se você apoia ele fica na horizontal. E às vezes a cabeça da haste, ele não entra e não apoia exatamente. Isso que pode ser que esse momento transversal dessa medida, em outro momento, ele pode aparecer diferente. Não significa tampouco que o digital é nossa solução, mas ele também está longe de ser um brinquedo novo. Ele emerge com um instrumento. Esse seria o levantamento do nosso problema. Como que esse instrumento vai se comportar e como ele vai ajudar ao antropometrista. Tá? Se precisam de mais estudos, tá? De um corte longitudinal e que podamos chegar talvez a um estado de meta-análise para poder emergir na literatura e dizer, bom, é bom. Obrigado, professor. Isso usado essa esponja fixa de calibração, você vai, porque a mola, né, você abriu, pegou, ela faz uma pressão naquele momento. Mas conforme ela insiste na pressão, ela vai cedendo. Na realidade, a mola não trata ela com uma pressão fixa. As coincidências, então, se veja. Muita coincidência, os 4 compassos, frente ao bloco, calibrador. Se aproxima bastante. Muita coincidência. Então, é rigorosamente idêntico. Então, essa placa eletrônica que ele tem, eu comentava com Pedro, aluno do grupo, essa placa eletrônica que ele tem, ele nos traz uma série de inovações e de vantagens. Não podemos, em ciência, fazer promoção comercial. Estou simplesmente conversando a condição do campo realmente. Então, ele tem um bip sonoro estabilizador, enquanto nos outros compassos ninguém pode discutir o rápido. Universalmente utilizado na literatura, mas este compasso nos permite, através do bip sonoro, uma estabilização. E hoje ele tem nessa placa eletrônica todas as equações que, mediante ferramenta Bluetooth, ele ingressa no programa da velocidade. Interessante. Pablo, diante dos seus resultados, se você tivesse que escolher um compasso, qual você utilizaria para fazer suas medidas? Por enquanto, todos, de acordo com a resposta que eu dei. Qual seria o seu critério de escolha, então? Seria aleatório? Você, assim, porque, pelo que eu entendi, todos deram diferença em algum deles.
Então, você disse que utilizaria todos, mas você utiliza, por exemplo, teria um critério para a utilização de alguns mediante seus diferentes estudos? Olha, eu sou da área qualitativa, mas no grupo de estudo orientado pelo professor Dalmo, tá? Se faz rigoroso, o professor conhece o nosso trabalho. Então, eu sempre trabalho com digital. Atualmente eu trabalho com digital, mas sempre acompanhado por hardware. Eu sempre trabalho com os dois de forma igual. Porque ainda se precisa muito trabalho para dizer que o digital é a solução do problema do antropometria. Agora, o display eletrônico que eu tenho, avaliado e acompanhado por 2 engenheiros, dá uma grande garantia. Mas em literatura científica não está tudo dito ainda. Você faz a medida com os dois, e aí você precisa escolher um para utilizar o seu trabalho. Qual que você escolheria, o hardware ou o digital? Digital. Por que o digital? Por não haver diferença no caso desse trabalho? Não estou, te complemento pela eventualidade que me encontro. Não estou publicando, estou em um projeto de empresas saudáveis, mas não deixo a ciência no trabalho, tá certo? Ele me possibilita, nesse público, uma série de condições para o meu trabalho. A modo piloto, por isso que eu falei trabalho com dois, a modo piloto dessa população, eu faço uma escolha heterogênea e avalio com os dois. E aí eu vou acompanhando. São projetos que têm próximo de 2 anos, tá? E estão andando na área de antropometria dessa forma. No passe digital, então, ele, por exemplo, minimizaria o erro da leitura do avaliador? Eu diria assim, não me animo a te falar isso por tudo que eu experienciei aqui. Eu digo que para estes dados ele se comportou assim, mas ele vai para essa tendência. Seria de grande ajuda para o antropometrista. Grande ajuda. Quando eu te perguntei, na verdade, a escolha do compasso, eu penso particularmente que seria mais ou menos nesse sentido. Mediante as dobras que você vai utilizar, então a abertura da dobra. Por exemplo, a tricipital, ela tem uma abertura menor do que a abertura da dobra da coxa, tá? Então, dependendo do modelo da equação que você vai utilizar, quais dobras estariam inseridas no modelo, então você vê qual a tendência de abertura e vê onde existem essas diferenças para então escolher o seu compasso. Entendeu? Por exemplo, se a de 30, ela difere mais no CESCOP do que o Arvender, você então utilizaria o Arvender para aquele tipo de dobra que é conveniente para a tua equação, uma vez que o erro é menor. Então, acho que assim, seria mais ou menos nesse sentido que eu te perguntei do critério de escolha de um deles, uma vez que você falou que todos podem ser utilizados. Eu responderia assim, bem-vindo à tua colocação. Em ciência a gente sempre deve aceitar, né? Tudo que seja uma equipe, um grupo de conhecidos, a gente acha muito oportuno a tua colocação. Mas alguém tem alguma O comentário dela se conclui, se fortalece os valores das dobras. Percebe que no abdômen, peitoral é uma coincidência com valores baixos, 3,5. O abdominal, 19,2, olha, cai no CESCOP, cai no sangue. Por sua vez, na coxa, inversa. É bem verdade que isso parece não ser significativo no substantivo, mas isso que ela comenta tem talvez se ajustar esse dado, porque ele foi não paramétrico, estou vendo lá para o Willis, se ajustar isso aí, talvez essa que ela coloca, claro, na estatística. Totalmente. Dependendo da região, realmente, o compasso tem preferência sobre o peitoral, por exemplo, o Harband, anatomicamente ele nem encaixa, no caso da base maior, você não pode, daí que o Pollard utilizou o lange, para dar de peito. Enfim, é um tema complicado. Briga em vários níveis diferentes. Então, muito obrigada. Parabéns pela sua apresentação e pelo seu trabalho.
Bom, uma boa tarde a todos. Meu nome é Pedro, sou membro do Grupo de Estudo e Pesquisa em Antropometria, Treinamento e Esporte da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo e sou pós-graduando na mesma instituição, nível mestrado, no programa de pós-graduação em Educação Física e Esporte. Vim apresentar para vocês o meu trabalho intitulado como Validação de Modelos Antropométricos na estimação da massa isenta de gordura e osso apendicular em jovens esportistas. Bom, é claro que o tecido muscular é essencial para o desempenho esportivo. E partindo do princípio que a nossa profissão, a partir das nossas intervenções, tem grande influência na quantidade desse tecido, seria interessante quantificá-lo e monitorá-lo em jovens esportistas. Assim seria possível, verificar os efeitos do regime de treinamento físico e evitar a perda desse importante tecido para o desempenho esportivo. Já existem alguns métodos considerados como referência para quantificar esse tecido. São eles a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. No entanto, esses métodos possuem alguns problemas que impedem a utilização no cotidiano do profissional. São eles o custo elevado e o envolvimento da radiação nas suas medidas. Outras medidas surgem como alternativa para a estimativa do tecido muscular. Um importante preditor desse tecido é a medida dada pela DEXA, a medida de tecido mole magro apendicular, ou mais conhecida como massa isenta de gordura e osso apendicular, que nós chamaremos aqui como migo apendicular. Então, a partir da DEXA, já foram criados modelos para estimar o tecido muscular com um elevado grau de precisão e tem erros de no máximo de 1,5 kg na sua estimativa. Porém, a DEXA, apesar de mais segura, ainda envolve os problemas de custo e o problema da portabilidade, impedindo o profissional da sua utilização recorrente para estimar o tecido muscular. Como alternativa, novamente, foram criados modelos antropométricos para a estimativa do migo apendicular. Na literatura são encontrados apenas 2 modelos antropométricos, com elevados graus de precisão, com coeficiente de determinação bastante elevado para estimar a migo apendicular em jovens esportistas. Esse modelo foi proposto por Quitério e utilizou como amostra 268 atletas portugueses com 8 a 18 anos. E tinha na amostra indivíduos em todos os estágios puberais, pré-púberes, púberes e pós-púberes. No entanto, esses modelos ainda não foram validados para a utilização em jovens esportistas brasileiros. Assim, o nosso objetivo foi validar os modelos antropométricos de estimativa da migo apendicular em uma população de jovens esportistas do sexo masculino. Utilizamos como amostra, como participantes, 174 jovens esportistas do sexo masculino com idade entre 8 e 18 anos. Eles praticavam atletismo, futebol de campo, futsal e judô. Os critérios para participação: eles não poderiam estar em tratamento ou com restrições médicas, não poderiam ter partes do corpo amputadas, sem uso declarado de medicamentos ou tratamento que pudessem afetar o metabolismo, apetite ou crescimento, e deveriam assinar o TCLE para a participação voluntária. Foi realizada a antropometria com as medidas da massa corporal, feita com balança digital, a estatura em estadiômetro fixo de parede, os perímetros do braço, coxa e panturrilha, com treina antropométrica, foram medidas as dobras cutâneas tricipital, coxa e panturrilha com adipômetro, e para a medida da migo apendicular foi utilizada a DEXA
E essa medida foi obtida a partir do somatório da amigo regional dos membros superiores e inferiores. Essa medida foi utilizada como referência nesse trabalho. E para estimar a amigo apendicular por modelos antropométricos, nós utilizamos os modelos propostos por Quitério no ano de 2009, como eu tinha retratado na tabela anterior. Então, os participantes desse estudo foram advindos, foram nadadores, ginastas, judocas, triatletas, jogadores de basquete, rugby, voleibol, handball e futebol. A Quitério propôs 2 modelos antropométricos para estimativa, o modelo 1 representado na cor azul e levou em conta as variáveis massa corporal, sexo, estatura e idade. Já o modelo 2, na cor vermelha, para a estimativa da amigo apendicular, levou em conta os perímetros corrigidos pelas respectivas dobras cutâneas e a multiplicação pela estatura. Como análise estatística, para a determinação da validade dos 2 modelos antropométricos, nós utilizamos o coeficiente de determinação, o viés, que é a média das diferenças entre o estimado e o medido, para os 2 modelos, modelo 1 e o 2, e utilizamos também os plots de Bland-Altman para verificar o grau de concordância entre o estimado e o medido. Então, aqui a gente tem o resultado do coeficiente de determinação, tanto para o modelo 1 quanto para o modelo 2, eles foram bastante elevados, o que a gente pode perceber pela linha quase reta da dispersão entre o medido e o estimado. Porém, quando a gente olha os plots de Bland-Altman para o modelo 1, que levou em conta o peso, a estatura, a idade e o sexo somente, a gente percebe que, de modo geral, esse modelo subestimou os valores de amigo apendicular desses jovens. Os valores com magnitude inferiores de amigo apendicular foram superestimados e os valores com magnitude superior de amigo apendicular foram subestimados. Porém, de um modo geral, o modelo subestimou esses valores. Isso pode ser percebido pela linha clara de tendência dos dados e polarização da média, que nesse caso é o viés. Já que o modelo 2 subestimou mais ainda, no geral, os valores de amigo apendicular, do mesmo modo que o modelo 1. Porém, foi uma subestimação ainda maior, o que pode ser percebido pela inclinação dessa linha de tendência formada no gráfico. E o valor também do viés mais alto de menos 2,3 kg. Então, como conclusão, em termos de grupo, os 2 modelos foram válidos para a determinação da amigo apendicular, que é um forte preditor do tecido muscular. Pela simplicidade do modelo 1, que leva em conta as medidas mais fáceis de se realizarem na prática, como o peso, a estatura, a idade, o sexo, recomendamos a utilização desse modelo na prática profissional. No entanto, em termos individuais, os modelos antropométricos estão dependentes da magnitude dos valores de amigo apendicular, o que limita a validade da estimativa para jovens esportistas para aqueles que apresentam valores muito altos ou muito elevados da amigo apendicular. Eu quero agradecer a todos pela atenção e estou aberto às questões. Muito obrigado. Agradecemos ao Pedro pela apresentação, parabéns pela apresentação do seu trabalho. Abrimos então as questões. Alguém tem pergunta? Não? Ok, eu vou fazer uma pergunta então para você, Pedro. Você apresentou 2 modelos que embora tenha permitido uma consideração de uma conclusão
de uma recomendação da utilização desses modelos. No entanto, eles apresentam valores para aqueles sujeitos que tinham uma quantidade de gordura elevada de superestimar, era isso, amigo? Os valores de migo, né, quando muito altos ou muito baixos, eles eram superestimados no caso de serem baixos ou subestimados no caso de serem altos. Tanto no modelo 1 quanto no modelo 2. Alguma razão específica que vocês tentaram investigar, porquê dessa ocorrência, ou que outras estratégias a gente teria para tentar corrigir ou resolver essa questão? O que poderia ter sido feito era a análise, né, descritiva desses dados e a comparação dos valores de migo apendicular, tanto da amostra original proposta por Quitério e a nossa amostra. Porém, a gente não fez essas análises. Uma possibilidade que eu enxergo para melhorar, né, esses modelos seria ajustar os coeficientes de regressão à nossa população especificamente. Acho que esse é o único meio de melhorar a precisão, né, desses modelos e diminuir os erros. Porém, teria que ser validado, né, em outra amostra também. Se fosse o caso de querer validar, né? Mas nesse sentido, então, parece existir uma inferência sobre a diferença entre jovens esportistas portugueses e jovens esportistas brasileiros. Poderíamos inicialmente concluir isso, uma vez que você deu essa sugestão? Eu acredito que sim, já que a amostra portuguesa, né, eles tinham um regime de treinamento determinado, pré-determinado, de no mínimo 3 horas semanais. Já a nossa amostra, né, brasileira não tinha esse critério para entrar, para serem incluídos no estudo. Eu acredito que isso possa fazer diferença nessa magnitude dos valores de migo apendicular desses jovens. Ok. Mais alguém? Muito obrigado pela participação. Nós vamos passar, então, o certificado às suas mãos. Eu que agradeço. Obrigado. Tiozinho cego aqui vai passar o microfone agora para quem consegue ler. Dando prosseguimento, a gente vai ter a apresentação do tema livre treinamento de força, conclusão vascular, promove aumento da força muscular em pessoas vivendo com HIV/AIDS. Thiago Alves. Bom dia a todos, meu nome é Thiago Alves, sou aluno do programa Interunidades de Doutoramento em Enfermagem da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Meu orientador é o professor Dalmo. Também faço parte do grupo de estudo e pesquisa em antropometria, treinamento e esporte da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto. Bom, hoje estou aqui para apresentar o trabalho que tem como título Treinamento de força e conclusão vascular promove aumento de força muscular em pessoas vivendo com HIV/AIDS. Pessoas vivendo com HIV/AIDS, em especial aquelas acometidas pela síndrome da lipodistrofia, estão propensas a comorbidades associadas ao envelhecimento prematuro, podendo manifestar doenças do sistema muscular, como a síndrome da caquexia, que pode levar à diminuição da massa e força muscular e, consequentemente, da capacidade funcional desses indivíduos. E também está associada à progressão da doença no sentido da mortalidade. A prática do exercício físico tem contribuído para diminuir a redução da massa muscular, e o treinamento de força, em especial, tem mostrado a sua eficácia como terapia complementar, uma vez que promove o aumento da massa e da força muscular. Entretanto, devido às características da doença ou da terapia antirretroviral, muitos pacientes apresentam uma séria debilidade funcional, sendo incapazes de se exercitar com intensidades superiores a 70% de um RM, intensidade essa requerida para alcançar hipertrofia e aumento da força muscular. Assim, o treinamento de força e conclusão vascular surge como alternativa, pois utiliza
intensidade muito menores e resultados semelhantes ao treinamento de força tradicional. Assim, o objetivo do nosso estudo foi verificar o impacto do treinamento de força com oclusão vascular sobre a massa muscular e a força muscular em pessoas vivendo com HIV/AIDS, em comparação ao treinamento de força tradicional e em indivíduos não treinados. Trata-se de um estudo do tipo experimental com grupos controles equivalentes. Tá? Esse estudo está registrado no Clinical Trials e foi aprovado pelo Comitê de Ética da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Por se tratar de resultados iniciais de uma pesquisa que ainda está em andamento, a amostra foi composta de somente 10 indivíduos do sexo masculino, que tiveram a síndrome da lipodistrofia determinadas de forma subjetiva pela concordância do médico e do paciente. Esses pacientes vieram da Unidade Especial de Terapia e de Tratamento de Doenças Infecciosas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e foram divididos no grupo controle, grupo de treinamento de força com oclusão vascular e grupo de treinamento de força tradicional, sendo que os dois últimos foram formados pelo espelhamento da força muscular a partir de um RM estimado. A oclusão vascular foi determinada utilizando-se manguitos específicos de treinamento e o Doppler vascular nas artérias radial e tibial, para membros superiores e inferiores, respectivamente. A massa muscular ela foi obtida através da mensuração da massa isenta de gordura e osso no nível molecular por varredura total e regional por DEXA. E posteriormente foi transformado no nível órgão tecidual, utilizando a equação proposta por Kim e colaboradores. O índice de massa muscular também foi calculado pelo seu potencial em verificar a redução da massa muscular. E a força máxima, ou RM, ela foi estimada através do teste de repetições máximas de Brayazic pré na sexta, 21ª e 36ª sessão de treinamento. Bom, o treinamento durou 3 meses, com a frequência de 3 vezes semanais, e esse período foi dividido em 2 fases: a fase de adaptação e a fase de treino na fase específica. A fase de adaptação durou 2 semanas, e nesse momento os indivíduos realizavam, como aquecimento, a realização de 5 minutos de bicicleta ergométrica e 3 séries de 12 repetições, com 50% de um RM, onde a gente procurou dar ênfase à técnica e velocidade de movimento. Essa velocidade foi estipulada em 2 segundos para a fase concêntrica e 2 segundos para a fase excêntrica. Já na fase específica, que teve uma duração de 10 semanas, de 10 semanas, além da bicicleta ergométrica, os indivíduos realizavam uma série de 12 repetições com 50% de um RM para cada exercício, tá? E o treino conclusão utilizou uma intensidade de 30% de ORM. Já o tradicional, 80% de ORM. E ambos os grupos realizaram 3 séries de repetições até a falha concêntrica. Foi proporcionado 1 minuto de intervalo entre as séries e os exercícios. Os exercícios utilizados foram a extensão e flexão do cotovelo no cabo, a flexão unilateral e a extensão bilateral de joelhos. Para a análise estatística, inicialmente nós fizemos a análise exploratória seguida do teste de normalidade, sendo verificada a violação da normalidade para as variáveis de força muscular de quadríceps e massa muscular. Após a transformação dessas variáveis em logaritmo natural, todas as variáveis foram submetidas à nova T-Way para medidas repetidas, seguida do pós-hoc von Ferroni. Também foi calculado o tamanho do efeito da intervenção, assumindo sempre o nível de significância de 5%, e as análises foram realizadas no SPSS 23.0. Gostaria de destacar que não houve diferença entre os grupos em nenhum momento do estudo. E na tabela 1, inicialmente eu chamo a atenção para a alteração de força de bíceps, tríceps e quadríceps que ocorreu somente para o grupo de treinamento de força com oclusão vascular. Provavelmente
essa alteração se deu somente para esse grupo, pois esse método consegue utilizar fibras tipo 2 já em repetições iniciais do treinamento. Como nós sabemos, essa fibra tem uma capacidade de gerar maior níveis de força. Além disso, eu gostaria de chamar a atenção para a alteração quase limítrofe, pelimítrofe para a massa muscular no grupo conclusão e para a força no grupo tradicional, que embora não tenha apresentado uma diferença estatística, apresentou uma diferença, uma alteração clínica importante para esses indivíduos, que muitas vezes são seriamente debilitados. A figura 1 eu trago o delta percentual da alteração dos compartimentos corporais, onde a gente pode verificar que o grupo conclusão, aqui em vermelho, ele teve um efeito maior sobre o aumento da massa muscular, e o treinamento de força tradicional na diminuição da gordura corporal. Na contramão, o grupo controle apresentou uma diminuição da massa muscular e um aumento da gordura corporal. Fatores esses não desejáveis para esses indivíduos, pois pode dar origem a doenças crônico-degenerativas. Figura 2, a gente traz o delta percentual da alteração da força muscular para os grupos de treinamento, que tem um comportamento semelhante, e essas pequenas diferenças provavelmente se deu pelo viés do pequeno número de indivíduos, da amostra pequena ainda. Então, neste parece ser o primeiro estudo envolvendo oclusão vascular em indivíduos soropositivos para HIV, tanto o treinamento de força tradicional como o treinamento de força conclusão foram eficazes em proporcionar um aumento da força muscular. Entretanto, o treinamento de força conclusão vascular mostrou um impacto sensivelmente maior para massa e força muscular, podendo ser utilizado como um método alternativo com pacientes com séria debilidade clínica. Então, qual a implicação prática do nosso estudo? O treinamento conclusão é um método que proporciona um menor estresse mecânico nas articulações, tendões e músculo, com resultados semelhantes ao treinamento de força tradicional, ampliando dessa forma a possibilidade de adesão ou inclusão em programas de treinamento físico, principalmente aqueles indivíduos com menor condição clínica. Muito obrigado. Bom, gente, a gente vai passar para as perguntas. Bom dia, Thiago. Parabéns pelo teu trabalho. Inicialmente, eu gostaria de saber o quanto de pressão que você utilizou nos protocolos com restrição de fluxo. Bom dia, boa pergunta. Na realidade, a gente determinou a oclusão individual para cada paciente pelo Doppler e o manguito, utilizando o manguito de treinamento, e a gente utilizou a pressão verificada. A gente não utilizou um percentual, a gente utilizou a pressão verificada para cada indivíduo, para cada segmento, até porque a gente liberava essa oclusão nos intervalos do exercício. Então você utilizou a pressão de oclusão em todos os... Sim. E por que vocês decidiram liberar a pressão no intervalo? Muitas vezes, até pelo que o professor Valmor disse ontem, dói pra caramba. E esses indivíduos eles vêm com uma séria debilidade, desde imunológica até psicológica. Muitas vezes a gente pensou em não proporcionar uma dor muito grande e fazer com que esse indivíduo se evadisse, saísse da pesquisa. Foi muito difícil a gente conseguir o N, a gente tem aumentado agora, mas a gente tem situações muito importantes que indivíduos que estavam treinando tentaram suicídio, pararam de treinar, indivíduos que estavam fechando o protocolo, faltando 4 semanas, infecção grave, ficaram internados, tiveram que ser retirados da amostra. Então, a gente tentou evitar mais um fator que proporcionasse a saída desses indivíduos da nossa pesquisa. Bom, para esse grupo específico, falar em morte experimental é complicado, uma vez que você tem um N pequeno, vocês controlaram algum fator associado, fatores inflamatórios, o quanto desses fatores poderiam interferir diretamente nas respostas do treinamento ou do seu estudo e diretamente ou imediatamente
você não acha estranho ter um maior aumento na força no grupo com restrição do que no grupo com alta intensidade? Então, como eu comentei, vou começar pela última. Talvez pequeno n pode ter proporcionado um viés que nesse momento mostrou isso, principalmente para o exercício de tríceps. Tá? As outras alterações foram semelhantes e até para a posterior de coxa, o tradicional apresentou um efeito maior. Certo? Voltando para a primeira questão, por se tratar de um grupo especial, e essa seria a novidade ainda, porque essa é uma pesquisa do meu doutorado, a gente preferiu se restringir aos aspectos morfológicos e de força. Claro que a gente poderia ter verificado, além de aspectos inflamatórios, aspectos variáveis de formação de tronco, catecolaminas, a própria questão hormonal. Então, além de pensar em verificar primeiro morfologia e força, a gente ainda avançou um pouquinho na questão bioquímica, verificando dislipidemia, né? Níveis de colesterol e glicemia, ainda não apresentados nesse momento. Bom dia, Tiago. Parabéns pela sua apresentação. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com pacientes com essa mesma característica e sei realmente o quanto é difícil trabalhar especificamente com treinamento de força. Mas, independente da característica da população, a gente sabe que existem alguns princípios do treinamento de força que nós devemos seguir para que as respostas adaptativas sejam melhores e para que a gente consiga alcançar as respostas que a gente espera, principalmente no que diz respeito à força e massa muscular, que são os seus desfechos primários, né? E dentro do princípio da sobrecarga progressiva, eu queria saber como que você ajustou para que você conseguisse manter dentro da mesma zona de intensidade durante as 10 semanas de treinamento, tanto para o grupo que fez o treinamento de força, quanto para o grupo que fez o treinamento com oclusão, né? Como que você garantiu que eles estavam durante essas 10 semanas dentro dessa zona, ou como você fez então a progressão? Porque independente da população que a gente trabalha, as prescrições e recomendações de treinamento de força, elas têm que visar uma sobrecarga progressiva para você ter efeito, né? Principalmente na força, né? Eu queria saber como que você fez isso. Bom, eu cheguei a apresentar um pouco rápido, mas a gente estimou um RM em alguns momentos da pesquisa. Para determinar a intensidade, 50% de um RM, que a gente utilizou na fase de adaptação às semanas iniciais. No final dessa fase de adaptação, a gente repetiu o teste para estimar a intensidade de treino. Tá? Aí, no meio do período da fase específica, a gente repetiu esse teste para ajuste da carga, para ambos os grupos, e na última sessão de treino para verificar a alteração de força em todo esse período. Entendi. Então você fez a progressão somente em um momento do estudo, que foi com 5 semanas. Foi isso? Na fase específica, sim. Entendi. Bom, ok. Obrigada. Ok, gente, a gente não tem mais tempo para perguntas. Thiago, muito obrigada pela apresentação. Parabéns pelo trabalho.